noite, boa tarde, bom dia, boas-vindas a mais um programa Torta de Climão. Eu quero começar dizendo, antes do texto que eu costumo ler, pode vir quente que eu estou fervendo, muito mais do que eu gostaria. Você está aqui agora com o programa Torta de Climão, esse programa que conta com vários parceiros dentro da nossa comunidade do Partido Verde no Brasil, e mencionando aqui diretamente a Fundação Verde Herbert Daniel, a Juventude do Partido Verde, o PV Diversidade, o PV Mulher e Afros Verdes. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. O meu nome é Luciano Frontelli e mais uma vez estou aqui para apresentar esse programa que é oferecido pela Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde e tem a produção da Proempresa, que agora nesse novo formato de edição, né? Você hoje acompanha o nosso programa muito mais dinâmico. Eu senti até que é muito mais gostoso de ouvir, né? Mas eu tenho um pouco de viés para falar, né? Até porque se eu que apresento não gostar, quem é que vai gostar? Mas eu quero ouvir a sua opinião. Lembre-se, você que acompanha nossos episódios, se inscreva no nosso canal no YouTube, comente, compartilhe com amigas, amigos, compartilhe com aquela pessoa que pretende se candidatar ano que vem. Porque às vezes tem aqui algum conteúdo que ela vai poder usar, vai poder se informar, para poder falar um pouco melhor, né, com a pessoa que ela vai pedir o voto. Depende, vai participar de um debate com outras candidatos, candidatas, né? Use esse programa também como estratégia na sua formulação da sua plataforma na eleição que acontece no ano que vem. Aliás, chegou até você esse programa, ainda não sabe que partido se filiar? Partido Verde, um partido necessário. Considere o Partido Verde, entre no nosso site, você está vendo aqui na nossa tela agora, entre no nosso site, filie-se e venha conhecer um pouco mais do nosso partido, nossos valores, se candidate pelo Partido Verde ano que vem e nas outras eleições também. Bom, mas continuando, este é um programa onde a gente tenta conversar sobre os mais variados assuntos, especialmente aqueles relacionados ao meio ambiente, à justiça social, à sustentabilidade e à crise climática, né? Vocês têm que lembrar que a gente está no inverno, a primavera chega só no dia 23 de agora de setembro. Nós estamos, na verdade, no inverão. So hot. Não é possível. Vocês sentiram frio durante quantos dias neste ano, nesse período do inverno, né? Faça essa pergunta, tente lembrar. Mas o episódio de hoje, a gente tem um tema super interessante, intrigante e às vezes até pode parecer um nostálgico de um ponto de vista muito ruim, né? Porque é um tema que, infelizmente, ele volta de tempos em tempos. Vocês vão entender já já. Para discutir esse assunto, que eu vou pedir para minha amiga de bate-papo de hoje, né? Para que ela possa apresentar o nosso tema de hoje, nosso prato principal, a torta principal de hoje, vai ser a Priscila Manso. Ela que é secretária de comunicação do Partido Verde do Espírito Santo e também integra a equipe da Proempresa. Ela é lésbica e militante do PV há 15 anos. Pri, boas-vindas à nossa mesa de hoje, nossa mesa de jantar, de almoço, para poder ajudar a preparar, a apresentar, que as pessoas que estão nos ouvindo e vendo hoje possam degustar dessa torta. Boas-vindas, então, e também aproveite para apresentar qual que é o tema de hoje. Obrigada, Luciano. Para mim é um prazer estar aqui de novo com você aqui no Torta de Climão. E eu estou pronta aí para esquentar esse clima. Mas o tema de hoje é um pouco triste, na verdade, né? A gente está em pleno 2023 e vamos ter que voltar a discutir a questão do casamento homoafetivo. Realmente é curioso como alguns deputados, alguns parlamentares tentam se utilizar desse e outros temas para se manterem no Congresso, né? Porque, tipo, qual que é a pauta de fato, né? Quais são os projetos que essas pessoas estão apresentando para além desses ataques, né, que eles tentam fazer aos direitos, dessa vez, as pessoas LGBT. Mas antes da gente entrar de fato nesse tema, Pri, eu queria comentar de alguns assuntos que rolaram essa semana. Porque você que está assistindo esse programa, não necessariamente está assistindo
no dia que ele vai ao ar, nas quintas-feiras, né? Essa semana, hoje, né? Hoje, dia 19 de setembro, o Lula falou nas Nações Unidas, já é histórico, né? O Brasil sempre é o primeiro país a falar na abertura da Assembleia Geral, e ele teve uma fala, olha, até fica difícil dizer que foi muito boa, porque se a gente levar em consideração a fala que teve anteriormente, né? Era um patamar tão baixo. Mas o que você achou dessa fala, Pri? O que você destacaria ou o que você comentaria com alguém da fala do Lula hoje nas Nações Unidas? Senhor presidente, agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar as desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseado em um modelo com alta taxa de emissão de gases danosos ao clima. A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implantação do que já foi acordado. Não é por outra razão que falamos em responsabilidades comuns, mas diferenciadas. São as populações vulneráveis do sul global as mais afetadas pelas perdas de danos causados pela mudança do clima. Os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera. Nós, países em desenvolvimento, não queremos repetir esse modelo. No ano passado, o FMI disponibilizou 160 bilhões de dólares em direitos especiais de saque para países europeus e apenas 34 bilhões para os países africanos. A representação desigual e distorcida na direção do FMI e do Banco Mundial é inaceitável. Não corrigimos os excessos da desregulação dos mercados e da apologia do Estado mínimo. As bases de uma nova governança econômica não foram lançadas. Os BRICS surgiu na esteira desse mobilismo e constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre países emergentes. A ampliação recente do grupo na cúpula de Joanesburgo fortalece a luta por uma ordem que acomoda a pluralidade econômica, geográfica e política do século XXI. Somos uma força que trabalha em prol de um comércio global mais justo, num contexto de grave crise do multilateralismo. O protecionismo dos países ricos ganhou força e a Organização Mundial do Comércio permanece paralisada, em especial o seu sistema de solução de controvérsias. Os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz do mercado e a voz das ruas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Repudiamos uma agenda que utiliza os imigrantes como bodes expiatórios, que corrói o estado de bem-estar e que investe contra o direito dos trabalhadores. Precisamos resgatar as melhores tradições humanistas que inspiraram a criação da ONU. Luciano, eu gostei da fala do Lula, sim, no discurso dele da ONU. Ele falou de questões das mudanças climáticas, falou sobre o combate às desigualdades, ele fez críticas aos conflitos armados, falou um pouco sobre a guerra da Ucrânia também, e criticou também os organismos internacionais, o FMI, o Banco Mundial. Então, assim, foi uma fala que eu acho que gerou um grande impacto, assim. Sinceramente, eu gostei da fala dele. Para mim, o que eu senti, acho que o que eu gostei mais foi essa abordagem dele ter começado a fala dele, ajudando as pessoas a imaginarem ou tentando ilustrar o que ele queria dizer a partir do momento que ele coloca, dependendo de onde você nasce, ou até mesmo antes de você nascer,
dependendo de quem é a sua genitora, a sua mãe, a sua vida já está, de certo modo, pré-determinada, né? Dependendo de que país você nasce, dependendo de qual classe social, dependendo de onde você está, vai definir quantas refeições você vai ter no dia, quais vão ser os seus direitos ou não, né? E eu acho que isso é um diferencial que o Lula tem trazido para esses espaços internacionais, porque antes ficava muito essa fala, esse lugar europeu, né, de só querer cobrar ou mostrar o quanto eles são bons em certas agendas, o quanto que eles avançaram, principalmente nessa parte ambiental e climática, né, tem se colocado muito de índices, né, de redução de emissões e não sei o que, mas os índices de desigualdade, né, porque são essas pessoas que são as mais afetadas pelas catástrofes ambientais, né? Vamos olhar para a Líbia. Gente, vocês viram os números de pessoas que infelizmente perderam suas vidas devido ao que aconteceu lá, né? Eu convido a vocês, se você não chegou em você ainda, que você dê uma olhada. É disso que a gente está falando. Enquanto nós temos pessoas que, aqui no Brasil, lógico, a gente está com risco de pessoas que podem vir a morrer por causa da onda de calor que a gente vai enfrentar, a gente está falando de milhares de pessoas que morreram devido ao que aconteceu na Líbia, nessa catástrofe ambiental recentemente. Então, é nesse ponto que eu sinto que a gente precisa começar a falar mais do quanto que a desigualdade social tem uma conexão profunda com a crise climática, e eu sinto que ele escancarou isso muito bem na fala dele. Mas aí agora voltando para uma outra coisa que é escancarada, né, aqui no Brasil, que é o quanto que a população LGBTQIAP+, sofre, né, em vários sentidos. Acho que é importante então a gente entrar no nosso assunto de hoje, que é a questão do casamento homoafetivo. Mas assim, por que diabos, né, e eu vou usar aqui então dessa palavra, diabo, estamos discutindo isso de novo? Por que tá de novo discutindo isso? Já não estava superado? Esse assunto já não tá permitido casamento civil entre pessoas, casamento homoafetivo no Brasil? Então, Luciano, infelizmente a gente está voltando a essa discussão, a esse debate, mas antes de tudo a gente precisa considerar que não existe uma lei regulamentando o casamento homoafetivo. Na verdade, o que acontece hoje no Brasil, a base jurídica para regulamentar, para oficializar essas relações, é baseada numa decisão do STF de 2011. E aí, em 2011, então, o STF decide que o casamento homoafetivo é, sim, legal. E 2 anos depois, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça edita uma resolução que obriga os cartórios a celebrarem esses casamentos homoafetivos. Então, hoje a realidade do Brasil é essa: nós não temos uma lei específica para o casamento homoafetivo. A gente tem uma decisão do STF. E aí nós temos, infelizmente, a retomada dessa discussão, desse tema, na Câmara dos Deputados. Eu sinto... Imagina você que está aí ouvindo a gente hoje, talvez você conheça algum amigo, amiga, que é homoafetivo, tem uma relação homoafetiva. Imagina alguém que chega para essa pessoa que você conhece e fala assim: olha, você não tem direito a construir uma vida com a pessoa que você ama. Imagina alguém chega para você e fala isso. Sabe, eu acho que é surreal. Como que pode alguém se achar no direito de ir na Câmara dos Deputados, no Senado, e tentar decidir quem uma pessoa deve amar ou não? Com quem uma pessoa deve construir a sua vida ou não? Assim, bom, como você disse, Pri, a gente conseguiu avançar, né, de certa forma, meio que na força, né, da decisão do STF. Graças a isso, nós temos aí mais de 76 mil uniões civis entre pessoas do mesmo sexo, né, que foram oficializadas. Isso é um grande avanço, mas imagina que essas 76 mil famílias hoje assistem, né, deputados fazendo falas ridículas, para dizer o mínimo,
que podem ser também colocadas como criminosas, né? Olha, vocês casaram, mas isso pode estar em risco, né? E vale ressaltar também que só em 2019, a partir de 2019, que o IBGE começa a coletar informações sobre a população LGBTQIAP+, chegando ao número de 2,9 milhões de pessoas acima de 18 anos que se declaram lésbicas, gays ou bissexuais. Isso representa 1,8% da população brasileira. Mas convenhamos que já passou da hora da gente aceitar que o Brasil é um país colorido, diversificado, onde todas as pessoas merecem ser felizes. Ou merecem, pelo menos, tentarem ser felizes, né? Que de relações, né, Pri? Nem sempre tá certo. Eu sou uma testemunha disso, né? Na minha última relação não deu muito certo, não. Mas eu tive o direito de tentar. Mas assim, Pri, o que aconteceu hoje na Câmara? Para as pessoas entenderem, para quem, de repente, não pôde ver muitos detalhes do que aconteceu por lá. Então, o que acontece é que existe uma comissão na Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família lá da Câmara dos Deputados. E aí essa comissão decidiu tirar esse projeto da gaveta, que é um projeto antigo. Na verdade, existem vários projetos na Câmara que tratam desse tema. E aí começou toda essa polêmica, né? E o relator desse projeto é o deputado Pastor Eurico. E ele justifica a posição dele com base em teses religiosas, né? E aí agora a gente separou alguns trechos dos deputados que querem proibir esse casamento homoafetivo aqui no Brasil e vamos dar uma olhadinha aqui que eles falaram. Me preocupa muito, senhor presidente, os defensores do movimento LGBTQI+. A minha preocupação é esse mais. A mais, aliás, né? A mais o quê? Será que entra pedofilia, zoofilia, necrofilia, exossexuais, entra dandrofilia, com a parafilia, que é o sexo com legumes, frutas, terra, ou a sexo ecológico, que foi defendido em Sydney, na Austrália, movimento que defende o sexo com árvores. Eu acho que deve estar tudo misturado aí, porque é uma aberração que estamos vendo na defesa de um certo grupo. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. É o que diz a Constituição brasileira, é a que rege as leis do nosso país e é a que nós estamos amparados sobre ela, inclusive para contraditar. A minha função como parlamentar e por todos aqueles que acreditaram o voto em mim, colega, foi para que eu viesse para cá defender os valores corretos de vida e principalmente o que Deus colocou de mais sagrado nesse mundo, que foi a família. Então eu não posso aqui estar, mesmo não sendo membro dessa comissão, aceitando pessoas que querem simplesmente a destruição da família. Então, essas são as argumentações que, convenhamos, não fazem sentido numa sociedade que busca igualdade de direitos e respeito, né, para todos os cidadãos. Não são essas pessoas que deveriam determinar quem você deixa ou não de amar. Exatamente, Luciana. É aí que fica o grande questionamento, né? Por que a gente está discutindo algo que já devia estar superado? Né? Por que essa resistência de reconhecer que todo mundo merece os mesmos direitos? E assim, para deixar tudo mais claro, vamos fazer aqui uma analogia, né? Existem dois tipos de casamento, o religioso e o civil. No casamento religioso, ele é celebrado de acordo com o rito de cada crença, perante ali a autoridade religiosa. Cada religião tem suas leis, que podem ser contra ou não o casamento homoafetivo. Mas essa questão, a gente não está aqui para discutir. A gente não está falando de fé, de pecado, nem de nada disso. Cada religião tem as suas regras. O Estado é laico. Nenhum projeto vai obrigar alguém que não concorda a celebrar. Trata-se do reconhecimento diante do Estado, num Estado laico que respeita a diversidade religiosa. E sobre perspectiva judaico-patriarcal, que a gente pode debater, eu vou usar outro momento para debater, eu queria entender que tipo de família está se falando. Abraão, a de Salomão, a de Davi, porque dentro do próprio cristianismo que eles tentam monopolizar, existe diversidade de interpretações e de perspectivas. Então há aqui uma negação de uma diversidade dentro de uma própria religião,
Há a negação do Estado laico, porque nenhuma religião pode pegar a sua doutrina específica e usar o Estado para impor ao conjunto da sociedade. Há aqui a negação do direito à existência das pessoas, porque elas existem, elas estão aqui. O que vai dizer? Que o afeto delas é irreal, que o desejo delas é irreal, que o amor delas é irreal, que a família dela não existe? O Estado brasileiro, zelando pela democracia, pelo Estado laico, pela diversidade, pela igualdade, pela dignidade da pessoa humana, não pode pegar uma doutrina específica que sequer é unanimidade dentro do cristianismo e impor ao Estado. Estas pessoas existem, elas estão aqui. Esse tipo de projeto nega esse afeto, esse corpo, essa família e esse amor. Essa fala do deputado Henrique Vieira fala exatamente isso que eu estou falando, que eu estou trazendo aqui, né? Porque nós estamos pautando o casamento civil, que não tem nada a ver com a crença das pessoas. E o que a gente quer refletir aqui é sobre a nossa Constituição Federal, que no artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. E isso deixa claro que não é permitida a distinção de qualquer natureza, que seja ela de sexo, de religião, de descendência, de orientação sexual, de crença. E isso pode ser visto, por exemplo, na fala da deputada Érica. Vamos dar uma olhadinha. Estamos aqui desde o meio-dia, talvez os movimentos sociais até mesmo antes, para acompanharmos essa sanha, essa obsessão, quase que um fetiche da perseguição dos direitos de uma comunidade já tão precarizada no Brasil. Em um país que está com um desmatamento brutal, em um país onde há milhões de brasileiros passando fome, em um país onde nós tenhamos uma série de problemas graves, que nós tenhamos passado a tarde inteira aqui para discutir algo que é inconstitucional. Presidente, nobres colegas, nós não podemos confundir o parlamento com os púlpitos de nossas igrejas. Então não se pode admitir que para atacar direitos de minorias, de grupos que já são historicamente atacados e perseguidos, se utilize da fé, da religiosidade e da espiritualidade. Em nome de Deus ou dos evangélicos que nós sabemos que não estão representados aqui. Esses não são evangélicos, esses não falam em nome de Deus. Esses usam a palavra de Deus, usam o evangelho para mascararem os seus ódios, para mascarar os seus preconceitos. Os verdadeiros evangélicos, os verdadeiros cristãos não estão aqui usando da palavra de Deus para atacar e perseguir o direito de uma comunidade que já é massacrada historicamente. É importante marcar e demarcar que este é um debate superado. Este é um debate inconstitucional. Já foi discutido pelo Supremo Tribunal Federal, que tem a capacidade, a condição de analisar a Constituição. O que os fundamentalistas querem é promover o caos, é promover a desordem, é promover a intolerância. Intolerância é essa que mata milhares de LGBTs que é a mais no nosso país todos os dias. Intolerância é essa que empurra para as margens, para as mazelas e para a prostituição. Seguiremos firmes em nossa luta. Seguiremos firmes para que nenhum dos nossos direitos sejam revogados, para que nossas famílias sejam respeitadas, validadas e asseguradas pelo Estado. O que estamos debatendo aqui são direitos básicos, são direitos civis. Eu te peço mais segundos para concluir, presidente. Encerrado o tempo de Vossa Excelência. Agora... Então, a gente não pode negar que 1,8% da população do Brasil é LGBTQIA+. A gente não pode fingir que essas pessoas não existem. Por isso que o casamento civil é tão importante. O casamento civil, ele é um contrato que gera uma sociedade conjugal, formando uma união legítima. E aí, através do casamento civil, essas pessoas passam a ter direitos que são muito importantes, como, por exemplo, a comunhão de bens, seguro de vida, pensão alimentícia, pensão por morte, direito à sucessão, plano de saúde familiar, declaração de dependente no imposto de renda e também o direito à adoção de filhos, que é até uma questão que os deputados falam, que o casamento homoafetivo não serve para procriação, mas a gente vê no Brasil uma fila gigantesca de crianças esperando para ter oportunidade de serem adotadas. Então, o casamento civil garante todos esses direitos e é justamente isso que a gente está aqui para contar, entendeu? Inclusive, eu acho que seria bem curioso e interessante olhar a vida de todos esses deputados, né, afetiva, para ver quantos desses, né, realmente
seguem o que eles determinam enquanto família ideal, né? Seria tão legal, acho que a gente poderia encontrar um monte de coisas, né? Só supondo aqui. Eu também fico muito triste quando a gente fala nesse assunto, de o quanto que eles puxam também de falas de conservadores de outros lugares, daquela velha ladainha também, que não faz sentido nenhum. É outra coisa importante, né? Eles nunca dão dado nenhum. É do instituto, aquele que a gente sabe qual, né? Você que tá em casa deve saber de qual instituto que eu tô falando. Só fazem pânico moral, inclusive com aquele absurdo de dizer que pessoas homoafetivas não podem adotar crianças porque vai levar para pedofilia. Gente, olha os dados oficiais do governo sobre pedofilia. Quem são as pessoas que de fato são os pedófilos e abuso de menores dentro dos próprios lares? Vou adiantar para vocês que são, na maioria, se não, eu não vou falar em todos, mas na grande maioria, em famílias que vivem um relacionamento heterossexual, tá? Heteroafetivo. Então, assim, não faz sentido nenhum com a realidade que essas pessoas estão dizendo. É pura e simplesmente um pânico moral que, a meu ver, só quer que eles tenham um palanque e possam falar para os seus eleitores, que também não têm acesso às informações de fato, e continuem sendo literalmente doutrinados para entrarem em pânico, para terem medo e com essa ilusão de que é isso que vai destruir a sociedade como a gente conhece, quando a gente sabe que não é a realidade, né? E aí, Pri, só respaldando o que você está falando, realmente são direitos legítimos para essas pessoas, né? Aqui a gente não está falando o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. Se você é a favor ou não, se você quer ou não casar, né? É uma questão de você ter o direito igual, de ter o direito de escolher se você quer ou não casar, se quer ou não constituir uma vida e ter acesso a esses direitos que, segundo a nossa Constituição, todo mundo deve ter. É isso que a gente quer deixar aqui para vocês. O Torta de hoje vem para debater essa questão, que a gente precisa, de fato, construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, que todo mundo tenha os mesmos direitos e que a questão da orientação sexual não seja um diferencial, sabe? Eu acho que a gente tem que lutar, sim, por amor, por igualdade, por respeito, e o Estado brasileiro ele tem que legislar para todos os brasileiros. E se nós somos 1,8% da população brasileira, a gente precisa de políticas públicas para essa população. Isso é realmente inegável. 1,8% que declararam, né, Pri? Aí a gente não pode nem... A gente ainda tem que pensar naquelas pessoas que não declararam, que de repente estão ali no armário, não quiseram falar para a pessoa que perguntou, né, para a pessoa que está fazendo a consulta. Só uma observação. Se eu não me engano, 2,3% das pessoas não informaram a orientação sexual. Tá vendo? Então esse assim, temos e como foi a primeira vez que se colocou isso no questionário, também as pessoas estavam um pouco receosas de fato abrirem, né? Porque a gente sabe que nós somos um país que mais mata homossexuais no mundo e as pessoas ainda têm medo de se declararem, né? Tem medo e acho que por essa questão que você falou do perigo e o medo de admitir, né, frente a todo esse julgamento moral que existe sobre você ser quem você sabe que é. Você que tá aí, você conhece, né? Você também sabe de caso, você... qual que é a sua opinião sobre esse assunto? A gente quer te ouvir, né? Você que degustou dessa torta de hoje, é muito importante para que você também conte pra gente, né? Fale a sua opinião. Você que tá assistindo no YouTube, você que colocou no Spotify para ouvir, né? Você que depois tá vendo vai ver um corte no nosso Instagram, né? Pega 1 minuto do seu tempo para conversar sobre... Não deixe que certas pessoas dominem o discurso público, gente. É importante que a gente ocupe as redes, né? Esse é um espaço público. Se você não ocupar também com a opinião que você tem de visão de mundo, esse espaço vai ser dominado por isso. Por esses argumentos que você viu até agora há pouco os deputados falando absurdos, falas que podem ser, na minha visão, considerados até criminosos, quando você, às vezes, se tomar 1 minuto do seu tempo, pode ajudar que outras pessoas vão te ler e vão ter oportunidade de até concordar com você,
concordar e ver que essa pessoa não está sozinha. Então, você que chegou até aqui, muito obrigado. Lembre-se de se inscrever, compartilhar com amigos, de vir para o PV, para o Partido Verde, você está vendo aqui que é esse espaço que a gente quer construir. E também sugira outros temas, sugira notícias, informações, comentários, enfim, esse espaço é aberto para construir para você. Lembrando que aquilo que eu digo aqui e aquilo que a Pri também diz aqui são opiniões nossas e não necessariamente a opinião do Partido Verde. Muito obrigado para você que acompanhou. A gente se vê no próximo programa, também à quinta-feira, ou quando você puder nos ouvir. Muito obrigado. É isso aí, galera. Até mais.